Abra sua Bíblia, por gentileza, 2 Samuel 6. Enquanto você localiza a porção da Escritura, 2 Samuel 6, minha gratidão por estar aqui. Obrigado, pastor Igor, pelo convite. Deus abençoe muitíssimo a ti, sua casa, os pastores aqui. Que a boa mão do Eterno continue a trabalhar. Lex Lúcio, Deus te abençoe muitíssimo. É uma honra, muito abençoado aqui. 2 Samuel 6, você localizou? Deixa aberto. Bom, antes de eu ler o texto, quantos aqui estão esperando um milagre em Deus? Às vezes você acha que está esperando em Deus, quando na verdade Deus é que está esperando em você. E existem atitudes nossas de fé que liberam e destravam milagres na nossa vida. E é nesse diapasão, nessa linha que esse livro aqui está escrito, Manifestar da Fé. Vai te ajudar a tomar decisões de fé que vão liberar o sobrenatural de Deus sobre a tua vida. Eu tenho certeza que Deus vai te surpreender. Pode até ser que Deus não faça aquilo que você quer, mas eu acredito que até o final do ano, alguma área da sua vida vai ser destravada por essa leitura aqui. Amém? Lá no final você vai encontrar, tá ok? Custa 30 pratas cada um. Você pode passar no crédito, débito, Pix, PicPay, criptomoeda, dinheiro, já é. Tudo está passando lá. Tá ok? Você levar 2, custa 50 pratas. Tá ok? 2 Samuel 6, você encontrou? Diz assim o texto: de novo Davi reuniu os melhores guerreiros de Israel, 30.000 ao todo. Ele e todos os que acompanhavam, partiram para Baalá, em Judá, para buscar a arca de Deus, a arca sobre a qual é invocado o nome do Senhor dos Exércitos, que tem o seu trono entre os querubins, acima dela. Puseram a arca de Deus num carroção novo, diga, num carro novo, e a levaram da casa de Abinadab na colina. Uzá e Aiô, filho de Abinadab, conduziam o carroção com a arca de Deus. Aiô andava na frente dela. Davi e todos os israelitas iam cantando e dançando perante o Senhor, ao som de todo tipo de instrumento, de pinho, harpas, liras, tamborins, chocalhos e símbolos. Quando chegaram à ilha de Nacon, Uzá esticou o braço e segurou a arca de Deus, porque os bois haviam tropeçado. Diga, segurou. A ira do Senhor acendeu-se contra Uzá por seu ato de irreverência, por isso Deus o feriu. E ele morreu ali mesmo, junto à arca. Davi ficou contrariado porque o Senhor, em sua ira, havia fulminado Uzá. Até hoje aquele lugar é chamado Perez Uzá. Diga comigo, Perez. Diga, Perez. Naquele dia, Davi teve medo do Senhor e se perguntou: como vou conseguir levar a arca do Senhor? Por isso ele desistiu de levar a arca do Senhor para a cidade de Davi. Em vez disso, levou-a para a casa de Obed-edom, de Gate. A arca do Senhor ficou na casa dele por 3 meses. E o Senhor abençoou. O abençoou e a toda a sua família. Disseram ao rei Davi: o Senhor tem abençoado a família de Obed-edom e tudo o que ele possui, por causa da arca de Deus. E você pode dizer: Deus é bom. Escute. Davi acabara de se tornar rei sobre todo Israel. Havia reinado um tempo em Hebrom, cerca de 7 anos. E agora ele se tornou rei sobre todo Israel, de Dan a Berseba, sobre as 12 tribos. E Davi vai tomar uma decisão muito importante. Ele conquista a cidade de Jerusalém, outrora Jebus, e ele faz da cidade de Jerusalém agora a sua capital. Ele pega uma cidade que está quase que no centro da nação,
e transfere a capital para lá, troca o nome e chama de Jerusalém. Observe uma coisa aqui muito importante. Por que Davi está transferindo a capital para Jerusalém? Em primeiro lugar, ele está colocando a capital num território neutro. Então Davi é estratégico, ele quer unificar a nação. Então ele coloca a capital num território neutro. Segundo lugar, é que ele vai transferir para Jerusalém a Arca da Aliança. Bom, ele vai transferir o que era a Arca da Aliança. A Arca da Aliança era uma espécie de artefato, objeto retangular. Era feito de madeira e coberto de ouro. E tinha desenho ou figuras de querubins em cima, com as suas asas estendidas. Esse artefato, chamado Arca da Aliança, era o objeto mais sagrado que havia na nação. Repita essa frase após mim, por gentileza. Diga: a Arca da Aliança era o objeto mais sagrado que havia na nação de Israel. A Arca da Aliança ficava no seu propósito original no tabernáculo, no Santíssimo Lugar. O que representava a Arca da Aliança? A Arca da Aliança representava a presença de Deus, a glória de Deus, a direção de Deus, a proteção de Deus. Deus no meio do seu povo, era o objeto mais sagrado. Então quando Davi transfere a capital para Jerusalém, ele traz a arca, ele está trazendo o objeto mais sagrado para a sua capital. Então ele está conduzindo o povo, o coração do povo para Jerusalém, porque agora a capital é onde está a presença de Deus. Mas tem um fato aqui interessante, o que é? Lá em 1 Crônicas, capítulo 13, Davi traz um dado interessante. Ele chega para os seus oficiais e diz assim: vamos buscar a arca de Deus, porque nos dias de Saul nós não a buscamos. Nos dias de Saul nós não a buscamos. É costumeiro dizer que a arca tinha ficado 20 anos na casa de Abinadab. Mas se você fizer um cálculo, você vai ver que na verdade a arca ficou quase 70 anos na casa de Abinadab. 1 Samuel capítulo 7, ela fica 20 anos na casa de Abinadab. Saul reina por 40 anos, então já temos 60. Davi ficou 7 anos em Hebrom, então nós já temos aqui quase 70 anos. Tem 70 anos que a arca está largada na casa de Abinadab. Davi vai tomar uma decisão e diz assim: nos dias de Saul nós não a buscamos. Davi acabou de se tornar rei sobre todo Israel, e uma das primeiras decisões que ele vai tomar é: vamos trazer a arca de Deus, vamos trazer aquilo que representa a presença de Deus, a glória de Deus. Qual é o recado que ele está dando? Ele está dizendo o seguinte: no meu reino Deus é prioridade, no meu governo Deus é central, na minha vida Deus é o primeiro. Ele está dizendo: eu não quero governar sem Deus, eu não quero liderar sem Deus, eu não quero nada sem Deus. Eu quero Deus no centro, eu quero Deus no início, eu quero Deus no fim, eu quero Deus como centro dessa nação. A capital é Jerusalém, mas o rei dela é o Senhor dos exércitos. O rei dela não é o que se assenta no trono aqui embaixo, o rei dela é aquele que se assenta no trono lá em cima. Deus é o rei da nação. Agora dobra a sua atenção. Davi vai transferir a arca. Ele tem uma boa intenção, sim ou não? Ele está fazendo algo bom, sim ou não? O que ele está fazendo é agradável aos olhos de Deus, sim ou não? Só que quando eles botam a arca no carro de boi e os bois estão andando, de repente os bois começam a tropeçar, a arca começa a pender para cair. Uzá mete a mão. Quando ele mete a mão na arca, Deus o mata na hora, o fulmina instantaneamente. Uau! Deus abre uma brecha nele. Escute isso, escute isso. Por que eu estou pregando essa mensagem? Você está no culto da vitória. Você tem sonhos, você tem projetos, você tem planos que são bons, são agradáveis, são maravilhosos. Davi também tinha um projeto que era bom, que era agradável, mas deu tudo errado para ele. E entender por que deu errado para ele pode nos fazer entender por que as coisas podem ou estão dando errado para nós. Vamos analisar algumas coisas aqui. Primeiro, por que deu errado? Primeira resposta: Davi não consultou a Deus. Davi faz uma festa. A festa é para trazer a arca.
A arca é de Deus. A arca é o objeto mais sagrado. Ele traz a arca. A Bíblia diz que Davi se consultou com seus capitães. Davi falou com todo mundo, menos com o dono da festa. Escute uma coisa, ele conversa com os capitães, vamos trazer a arca, todo mundo ok? Fala com os anciãos, vamos fazer? E todo mundo diz, ok, vamos, é de Deus, esse negócio vai dar certo, vai virar, a porta vai abrir, só que dá errado. Por quê? Porque ele falou com todo mundo, menos com a pessoa mais importante. Preciso te lembrar de uma coisa, o que é? Pode todo mundo aqui na terra dizer sim para você. Se o céu dizer não, nada feito. Agora o contrário também é verdadeiro. Pode todo mundo aqui na terra olhar e dizer não. Se o céu disser que sim, vai dar certo, a porta vai abrir, o milagre vai chegar. Agora sabe uma coisa interessante, irmão? O que é? É que Davi é conhecido nas escrituras por ser um homem segundo o coração de Deus. Davi era totalmente dependente de Deus. É comum você pegar várias histórias da Bíblia e ver Davi consultando a Deus mais de uma vez. Quando os filisteus vêm contra ele, ele derrota, ele pergunta a Deus. Os filisteus vêm contra ele, ele derrota os filisteus. Os filisteus voltam de novo. Era para ele repetir a mesma estratégia, sim ou não? Mas ele não repete, ele vai consultar Deus de novo. E Deus dá uma nova estratégia para ele. Ele é dependente de Deus. Quando ele livra Keila, a cidade está cercada pelos inimigos. Ele vai lá e liberta a cidade. Ele ouve dizer que Saul está vindo. Qual era o normal? Ele fala, acabei de livrar a cidade, o povo está comigo. Mas ele faz isso? Não, ele vai perguntar a Deus. Deus, esse povo vai me entregar na mão de Saul. E Deus diz, vai. Então ele sai fora, porque ele consulta a Deus, ele depende a Deus. Agora observe o detalhe, um homem que está tão acostumado a depender de Deus, a consultar a Deus, na decisão mais importante da vida dele, ele não falou com Deus. A pergunta que eu quero te fazer é, por quê? Por que ele não perguntou a Deus? A Bíblia não para explicar, mas me parece ter aqui alguns indícios que eu posso imaginar. O que é? Você leu a história dele transportando a arca no capítulo 6. Quando você volta para o capítulo 5, capítulo 4, você vai ver algumas coisas. O que é? A Bíblia mostra uma sequência de vitórias de Davi. Ele está em uma vitória atrás da outra, uma conquista atrás da outra. Me parece que Davi ligou o modo piloto automático. Como tudo deu certo lá atrás, a mente entende que vai dar certo aqui na frente. Deixa eu dizer algo para você. O fato de Deus ter te abençoado com aquela estratégia não significa que aquela estratégia vai servir para esse problema. O fato de você ter vencido lá atrás não significa que você tem que ligar o piloto automático e dizer, eu já sei, é receita de bolo, é só copiar e colar que vai dar certo. Não, querido, a Bíblia diz, o pão nosso de cada dia, não é o pão da semana inteira, é todo dia uma instrução de Deus, uma revelação de Deus, uma direção de Deus, uma orientação de Deus para a tua vida. Ei, não ligue o piloto automático, continue a depender de Deus, a ouvir a Deus e vê o que Deus tem para dizer acerca de cada decisão que você precisa tomar. Segundo, por que deu errado para Davi? E aqui eu quero aprofundar mais um pouquinho. Guarde isso no teu coração. Não deu errado porque era errado, mas deu errado porque foi feito de modo equivocado. Você está aí? Vou repetir de novo para você. Não deu errado porque era errado, mas deu errado porque foi feito de maneira equivocada. Aqui em Pingo d'Água não tem isso, a adjacência não tem isso, mas lá na P, de onde eu vim, as pessoas têm o hábito de dizer, deu errado porque não era de Deus, que se fosse de Deus dava certo. Às vezes era de Deus, era para você, mas a forma que você fez, você descartou o favor de Deus sobre você. O que ele fez que está errado? Número 1, como é que ele transportou a arca? Ele botou a arca num carro de boi. Um carro 2.0 turbo-boiado. A pergunta que eu te faço é, de onde ele tirou essa ideia? De onde eles tiraram essa ideia? Você pode achar que eles tiraram aquela ideia do nada, mas não foi do nada.
Por quê? 1 Samuel capítulo 7, os filisteus tinham capturado a arca, no capítulo 6. Quando eles devolvem a arca, porque Deus castiga os filisteus, eles devolvem a arca no quê? Num carro. A diferença é que o carro dos filisteus era puxado por vaca, no carro de Davi é puxado por boi. Mas a ideia vem dos filisteus. E a pergunta que eu te faço é: e o que os filisteus entendem de arca? Nada. Por que as coisas dão errado às vezes para mim e para você? Porque tomamos decisões importantes baseadas na opinião de quem não tem os mesmos princípios que nós. Deixa eu dizer algo para você. Você não pode tomar decisões importantes sobre a tua vida baseada em opinião de quem não tem os mesmos princípios que você, os mesmos valores que você, os mesmos compromissos que você. Ei, meu irmão, opiniões importantes que tem a ver com teus princípios, você pergunta a quem tem legalidade para falar com você, para instruir você, para liberar uma palavra sobre você. Davi tomou uma decisão importante, seguindo um exemplo de pessoas erradas. Agora escute uma coisa. Quando os filisteus fizeram para devolver a arca, deu certo. Sim ou não? Davi fez, deu errado. E por que com os filisteus deu certo, com Davi deu errado? Lembra você de uma coisinha da Bíblia: a quem muito é dado, muito é cobrado. Os filisteus não sabiam da regra, Davi sabia. Existe coisa que os ímpios podem fazer. Existe coisa que quem não conhece a Deus pode fazer. Existe coisa que quem não conhece o princípio pode fazer. Mas você não pode fazer. Vou te lembrar daquela velha história. Quando você era mais novo, você queria aprontar. E aí tua mãe, teu pai, sei lá quem, dava uma bronca. Aí você olhava e dizia: mas está todo mundo fazendo. O que eles diziam para você? Olha para quem está do teu lado e assim: você não é todo mundo. Pastor, segundo lugar, por que deu errado? Ainda todo mesmo. Não deu errado porque era errado. Deu errado porque foi feito de forma equivocada. Por que deu errado? Segundo lugar, 1 Crônicas capítulo 13, o texto diz que Davi consultou os capitães e os anciões. Mas escute uma coisa, ele consultou a quem? Os capitães. A pergunta que eu te faço é: o que os capitães entendem de arca? Nada. Capitão entende de guerra, não de arca. Davi faz a pergunta certa para as pessoas erradas. Às vezes a questão não é que você fez a pergunta errada, a questão é que você fez a pergunta certa, mas você perguntou às pessoas erradas. E outra coisa, ele vai transportar a arca, mas a cabeça dele está pensando numa guerra. O texto começa dizendo que ele levou 30 mil escolhidos. Meu irmão, eu vou dizer alguma coisa para você. Tem coisa que você não vai ganhar no teu braço. Tem coisa que você não vai ganhar na tua inteligência. Tem coisa que você não vai ganhar no teu diploma. Não estou dizendo que essas coisas não são importantes. Tem coisa que você não vai ganhar na tua carteira. Tem coisa que você só vai ganhar no teu joelho. É aqui que você vai ganhar. É falando com Deus que você vai ganhar. É dobrando o joelho que você vai vencer. É suplicando a Deus que você vai avançar. Tem coisa que só se vence aqui. E não adianta você tentar levar no braço. Escute isso. Eu quero ser breve. Escute isso. Por que deu errado para ele, pastor? Ele não fez segundo estava prescrito na lei. A lei dizia que quem tinha que levar a arca eram os levitas no ombro. Se ele tivesse feito a mesma pergunta que ele fez para os capitães, para os sacerdotes ou levitas, ele tinha a resposta correta. Mas ele fez a pergunta certa para quem não tinha o domínio da informação. Uma palavra errada pode desgraçar toda a tua história. Ei, deixa eu dizer algo para você. Existem vários assuntos no mundo. Tem assunto que você pode aprender com qualquer pessoa. Mas tem assunto que você precisa perguntar quem tem legalidade para te responder sobre aquilo. Existe assunto que a melhor pessoa para te responder é teu pastor. Talvez ele não vá te falar muito,
mas ele vai levantar a mão e vai orar. E quando ele orar, o céu que deu a ele a legalidade vai dizer: eu assino aqui em cima o que você declarou aí embaixo. Porque a Bíblia diz: o que ligares na terra será ligado no céu. Não é o que liga no céu é ligado na terra, mas é o que liga na terra é ligado no céu. Pastor, por que deu errado? Porque ele não observou a geografia. Meu irmão, ele vai subir uma montanha. Jerusalém é uma área montanhosa. Como é que ele bota uma arca numa carroça de boi? Vai dar ruim ou não vai? Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Tem coisa que não precisa de revelação. Só de você olhar você já sabe. Vai dar ruim. Tem coisa que o anjo está olhando para você e dizendo: olha lá, tá vendo? Ó, depois vai botar a culpa no diabo. Olha lá, ó. E o diabo revoltado: já estou cansado de você me culpar. Tem coisa que é observação. A geografia não era boa para colocar a carroça como o melhor meio para transportar água. Tem coisa, meu irmão, que é só um pouquinho de discernimento. Você olhar, você está vendo que essa pessoa não é uma pessoa boa, para você aprofundar algo, para você aprofundar, e você está insistindo naquilo que você já olhou e já viu que lá na frente vai dar ruim para você. Qual é o resultado? A arca começa a balançar, porque o boi está tropeçando. Uzá mete a mão. Quando ele mete a mão, era uma boa intenção. É fulminado instantaneamente. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Quem era a autoridade maior? Quem era a autoridade maior? Mas você está com medo de ser fulminado também? Pode responder, fica tranquilo. Quem era a autoridade maior? Diga comigo: Davi. Davi deu a decisão. Quem morreu? Uzá. Você sabia que tem decisões que nós tomamos? Tem decisão que o líder, quando eu digo líder aqui, é de qualquer área da vida, da sociedade, que o líder toma, mas quem sofre a consequência é até debaixo da autoridade dele. Porque quem morreu foi Uzá. Existem decisões que os pais tomam, mas quem se lasca são os filhos. Orestes, me mostra isso na Bíblia. É muito simples. Ló tomou a decisão de morar perto de Sodoma e Gomorra, porque a Bíblia diz que ele olhou, ele viu que as campinas de Sodoma pareciam o jardim do Éden. Quando Ló vai morar em Sodoma, Ló se corrompe em Sodoma? Não. Ló se transforma numa pessoa pecadora em Sodoma? Não. Ló se volta contra Deus em Sodoma? Não. Mas a mulher de Ló nunca mais foi a mesma. Você lembra que ela olhou para trás e virou uma estátua de sal? As filhas de Ló se corromperam tanto que os netos de Ló são automaticamente seus próprios filhos, fruto de incesto. As filhas o embebedaram e tiveram relação com ele. Elas copiaram os hábitos de Sodoma. Observe, a decisão de Ló não afetou seu caráter, mas destruiu completamente a família dele. Tem decisão que eu tomo que não vai me prejudicar, mas vai prejudicar quem está debaixo da minha autoridade. Tem decisão que alguém toma que prejudica quem está embaixo. Agora escute isso. Por que Deus faz isso? Por que Deus permite isso? Você vê no culto Deus quer nos ensinar algumas lições. Número 1, Deus queria ensinar Davi que Deus é um Deus a ser temido. Segunda coisa que Deus queria ensinar Davi: não importa seus títulos, não importa quem você é, não importa o quão alto você atingiu, as minhas regras vão continuar prevalecendo, meus caminhos vão continuar prevalecendo. Deixa eu te lembrar de uma coisa: não importa quem você é, o que você tem, sempre devemos se curvar diante daquele que está sentado no alto e sublime trono. É a palavra dele que permanece, é o ensino dele que permanece. Terceiro, Deus vai mostrando para Davi: Uzá tentou meter a mão na arca, manipular a arca, segurar a arca. Meu irmão, Deus não pode ser manipulado pelas minhas emoções, pelos meus projetos, pelas minhas ambições humanas. A vontade de Deus é soberana e é ela que vai prevalecer sobre a nossa vida. Mas eu não quero terminar aqui. Escute. Deu errado para Davi? Sim.
Esse foi o lado negativo. Mas deixa eu concluir. Mas tem um lado positivo da história. Eles olharam para um lado e para o outro e disseram: o que nós vamos fazer com a arca? Alguém olhou e disse assim: não, vamos botar lá na casa de Obed-Edom. Levaram a arca para a casa de Obed-Edom. E aqui tem algumas lições positivas, eu encerro com elas. Primeiro, a arca foi parar na casa de Obed-Edom. Primeira lição: jamais baseie a sua vida nas tragédias dos outros. A arca no território dos filisteus, desgraça e praga. A arca, quando chega a Bet-Semes, Deus castiga o povo dali. A arca ficou 70 anos na casa de Abinadab, não mudou nada. E no último mês que ela saiu, o filho dele morreu. Mas a arca, com 3 meses na casa de Obed-Edom, Deus abençoou a casa dele e tudo que ele tem. Deixa eu dizer algo para você. Às vezes nós nos traumatizamos por causa da experiência negativa dos outros. Às vezes você tem um bloqueio porque teu pai e a tua mãe, numa área da vida, não foram exemplo, e você olhou e disse assim: eu nunca vou ser isso, eu não vou construir uma família, eu não vou me aventurar nisso. Eu olhei para fulano, olhei para Beltrano, e todos eles deram errado. Mas eu tenho uma palavra para você: vai dar certo se você andar pelo caminho certo. Deus vai te abençoar, uma nova história vai surgir com você, e a partir de você vai ser diferente. Me ajuda a pregar, diga assim: eu não vou basear a minha vida na tragédia de ninguém. Diga: Deus tem um caminho novo para mim, uma história nova para mim, e um rumo novo para mim. Alguém recebe e crê nessa palavra aqui? Segunda coisa poderosa é que os tempos difíceis trazem oportunidades únicas. Você sabe por que aquela arca foi parar na casa de Obed-Edom? Porque tinha dado errado. Se tivesse dado tudo certo, a arca não teria ido para a casa dele. O tempo difícil esconde oportunidade de ouro. Tem oportunidade que está batendo diante da tua porta, que se tudo tivesse bom, eles jamais olhariam você como opção. Mas Deus permitiu um momento difícil, um momento ruim, para abrir uma porta para você, para trazer um milagre para você. Ei, eu tenho uma palavra para alguém que está aqui, no meio dessa crise, no meio dessa luta, no meio dessa adversidade. Deus está abrindo um caminho novo para você. Deus está criando uma oportunidade para você, e essa oportunidade vai mudar a tua vida, vai mudar a tua história, vai mudar. A casa de Obed-Edom nunca mais foi a mesma por causa da oportunidade. Agora escute isso aqui. E o texto diz: deram recado a Davi, abençoou o Senhor a Obed-Edom, a sua casa e tudo que ele tem, por amor da arca. Abra sua mão assim, ó. O texto diz: abençoou o Senhor a Obed-Edom e tudo que ele tem por amor à arca. Recebe aí, tem uma bênção especial de Deus vindo sobre a tua vida. Ei, meu irmão, Deus vai abençoar a tua vida. E o detalhe: e toda a sua casa. Tem gente na tua casa que vai ser abençoado por causa do que Deus vai fazer na tua vida, por causa do que Deus vai fazer na tua trajetória, por causa do que Deus vai começar através de você. A decisão de Davi trouxe morte, mas a decisão de Obed-Edom trouxe vida para toda a sua descendência. A tua geração será poderosa na terra. Se prepare, porque a bênção de Deus vai te alcançar. E o texto termina dizendo: e tudo o que ele tem. Abra sua mão assim. Ninguém vai ficar com nada que é teu. Ninguém vai ficar com nada do que Deus liberou para você. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Tudo que é teu está liberado, porque a bênção de Deus está sobre a sua vida. Se você crê nessa palavra, diga: eu tomo posse. Diga: a minha casa,
a minha família e tudo que eu tenho está debaixo da bênção do Deus Todo-Poderoso. Dê o seu melhor aplauso a Deus aí. Aleluia! Aleluia! Fica de pé comigo, por gentileza. O texto diz: Deus abençoou Obed-Edom. Agora a parte final: por amor da arca. Uau. É Deus dizendo assim: tudo que está acontecendo na tua vida é por causa da presença que te acompanha. Por isso Jesus disse em João 12, verso 26: se alguém me servir, meu Pai o honrará. Quando a presença de Deus entra na vida de alguém, irmão, se Deus abençoou Obed-Edom por causa daquilo que simbolizava a presença, quanto mais Ele vai fazer na tua vida, você que carrega a verdadeira presença. Quando Jesus entra na vida de alguém, Ele transforma tudo. Quando Jesus entra na vida de alguém, Ele transforma a história. Quando Jesus entra na vida de alguém, tudo se faz novo e é transformado. É por isso que nesse instante, você que ouviu essa palavra, talvez as coisas tenham dado errado para você, porque você tem tomado atitudes erradas. Mas você também tem a oportunidade de tomar atitudes certas e mudar a sua vida. Tudo mudou para Obed-Edom por causa da presença que entrou na casa dele. Está na hora de você voltar. Está na hora de você tomar uma decisão que vai mudar a tua vida e a tua história. Foi o que eu disse anunciando meu livro. Às vezes você pensa que está esperando em Deus, quando é Deus que está esperando em você.